Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês aqui uma dica muito legal sobre papel de parede aí no sistema, tá? É claro que cada um pode desenvolver aí de uma forma diferente, cada um tem uma maneira de desenvolver, tá? Então eu vou passar para vocês aqui, é uma dica minha, tá? É a forma aqui que eu desenvolvo aqui nos meus projetos, é uma forma que eu utilizo no dia a dia, e pode ser que alguém ainda não conheça, então eu vou passar essa super dica para vocês aqui, tá? Basicamente é um projetinho aqui, é um formulário onde contém aqui um componente da image, um OpenDialog e um edit, tá? Então vai ser como papel de parede, tá? Então a partir do momento que você executar aqui, compilar o projeto, vou mostrar para vocês aqui. Ó, se tem image aqui, ele já vai me mostrar aqui uma imagem, tá? Então a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso. Eu vou clicar aqui no tem image. Ó, ele já me trouxe aqui algumas imagens pré-salvas aqui na pasta, né? Então eu vou escolher, por exemplo, essa imagem aqui e a imagem já fica salva. Eu vou fechar o formulário e vou compilar novamente. E percebam, pessoal, que ele ficou salvo a imagem ficou salva, tá? Aqui nesse componente da image, ou seja, que é um papel de parede, tá? De imagens. E, por exemplo, você pode estar utilizando essa mesma lógica que eu vou mostrar para vocês aqui e explicar no vídeo. Vocês podem estar utilizando essa mesma lógica no projeto de vocês, tá? Inclusive tem um sistema meu em produção em Lazarus aqui que eu utilizo essa mesma lógica, tá? Papel de parede aqui, então funciona super bem. Não é necessário utilizar aí banco de dados, tá? Eu vou passar para vocês como que funciona aqui, mas não é necessário, tá? Muitos até podem até imaginar, né, que essa foto aqui fica salva no banco de dados ou alguma coisa ou outra, mas não fica salva no banco de dados, tá? E eu vou mostrar a lógica aqui para vocês, tá? Como é muito simples, tá? Então, primeiro de tudo, ó, vou explicar aqui o código para vocês. Aqui no Private, pessoal, eu criei uma procedure chamado carregar logo, tá? E dentro dessa carregar logo, pessoal, eu tenho esse seguinte código, tá? Então essa carregar logo, pessoal, ela na verdade é uma procedure que tem a finalidade de carregar uma imagem, né, de logo, né? No caso a gente está utilizando aqui de exemplo o papel de parede, tá? A partir de um arquivo de texto, tá? Por isso que eu estou utilizando justamente o edit, tá? Ou seja, eu declarei, pessoal, uma variável aqui chamada arquivo, tá? E essa variável é do tipo tStringList, tá? Que é uma classe, a tStringList, pessoal, é uma classe utilizada para armazenar uma lista de strings, tá? Estou utilizando aqui o bloco try, tá? Antes de tudo, esse meu arquivo ele vai começar como new, no caso vai iniciar como vazio, tá? A variável arquivo é inicializada em um arquivo de texto e é carregado nele usando o método load from file, tá? Que é esse camarada aqui, tá? O caminho do arquivo é especificado, né? No caso aqui eu estou especificando, né, nesse caminho aqui, c barra papel de parede barra imagem.txt, tá? E em seguida o primeiro elemento é da lista de strings, né, que vai começar aí com o índice 0, né, como está aqui arquivo e aqui o índice 0, tá bom? É atribuído ao texto de um componente de edição, né, que no caso é o meu edit.
como está especificado aqui no código, tá? E esse componente provavelmente é utilizado para exibir, no caso ele vai exibir aí o caminho do arquivo da imagem, de onde está essa imagem, tá? Posteriormente, a imagem correspondente ao caminho armazenado, pessoal, no caso, vai ser armazenada aqui no nosso edit, video.text, tá? É carregada e exibida em um componente da imagem, né, que aqui é o nosso TImage, beleza? E aqui dentro do finale, pessoal, o que acontece? Eu faço uma verificação se a variável arquivo, esse camarada aqui, ele está apontando para um objeto válido usando a função assign. Por isso que eu utilizo aqui o assign para fazer essa verificação. Se a condição for verdadeira, o objeto é liberado da memória, né? Ou seja, utilizando a função free and new, que é esse cara aqui. Então isso, pessoal, o que vai garantir? Isso vai garantir que os recursos alocados pelo objeto, né, sejam liberados corretamente, ou seja, sejam liberados da memória. Tá? Independente de ter ocorrido uma exceção durante a execução do código, tá? Independente ou não, ele vai estar tirando aí os recursos aí da memória, tá? Esses recursos serão liberados. Em resumo, pessoal, desse código que eu faço, ele vai carregar um conteúdo de um arquivo de texto que contém um caminho de uma imagem. E em seguida ele vai exibir no componente TImage, tá? Ele vai finalizar a execução, né? Tirar a memória alocada para o objeto tStringList e consequentemente, né, todos esses recursos aqui serão liberados da memória, tá, pessoal? Então basicamente é isso que eu estou fazendo na lógica aqui desse código, né? Já na parte, pessoal, aqui do image, tá? Então aqui no evento do onClick, eu tenho esse código aqui. E nesse código, pessoal, o que ele está fazendo? Esse código é um evento de clique do mouse, né? Como eu mostrei para vocês aqui, que é um image no evento image click, tá? De um componente de imagem. E o evento é acionado quando o usuário clica na imagem. Então, quando é clicado na imagem duas vezes, né, dentro desse evento, né, vai acontecer alguma coisa, né? Ou seja, eu declarei aqui duas variáveis, né? Primeiro, arc do tipo textFile, segundo, FilePath do tipo string, beleza? E é utilizado para manipular um arquivo de texto, né? A arc, no caso, vai ser utilizado para estar manipulando um arquivo de texto. Já a FilePath, ela vai armazenar o caminho do arquivo selecionado pelo usuário, beleza? Então ela vai armazenar o caminho aí que o usuário selecionar, tá? E basicamente o código ele vai verificar se o diálogo de seleção de arquivo, né? Eu estou utilizando aqui o OpenDialog, né? Caso se ele for executado, né? Ou seja, se o usuário selecionou o arquivo, se essa condição for verdadeira, esse bloco aqui de baixo aqui, que é o nosso begin end aqui, pessoal, ele vai ser iniciado, tá? Então, dentro desse bloco, o caminho completo do arquivo selecionado é atribuído à variável FilePath, tá? Que é esse camarada aqui, usando a propriedade FileName, tá? No caso aqui do nosso componente OpenDialog 1, beleza? E em seguida é utilizado o procedimento AssignFile, que é esse camaradinho aqui, para associar o arquivo de texto especificado, né? Então, o nosso arc, como eu expliquei no início aí, que é utilizado para manipular um arquivo de texto, ele vai receber esse caminho aqui, né? Que é C2 ponto, barra papel de parede, barra imagem.text, beleza? E o procedimento aqui é o write, que é chamado para criar um novo arquivo com o nome e caminho especificados. Então, no caso, se o arquivo já existiu, o conteúdo anterior será excluído, tá? Ele vai sobrescrever isso aí, tá? Procedimento write-ln, que é esse camarada aqui, ele vai escrever o valor do FilePath no arquivo de texto em uma nova linha,
Inclusive, pessoal, eu me lembrei agora, esse write.ln, o read.ln, eu utilizava muito no início aí, quando eu comecei a desenvolver, utilizando aí, por exemplo, lógica de programação, né? Utilizando aí Pascalzinho, por exemplo, né? Então eu lembrei dessa situação, tá? Então, pessoal, após isso, o procedimento close file, que é esse camarada aqui, é chamado para fechar o arquivo que estava sendo manipulado, beleza? E a propriedade text do componente edit, que é esse camarada aqui, é utilizado com o valor do file path, né? E ele vai receber o nosso file path, que aí vai exibir o caminho do arquivo selecionado, tá? E por fim, a imagem correspondente ao file path é carregada e exibida no componente da imagem, né? Utilizando o método load from file, que vai carregar o arquivo, tá bom? E resumindo, pessoal, essa parte aqui, esse código, né? Resumindo tudo, quando o usuário clicar na imagem, o código vai permitir que ele selecione um arquivo através de um diálogo, né? Ele clicou 2 vezes ali na imagem, o nosso diálogo vai ser executado e em seguida o caminho desse arquivo é salvo em um arquivo de texto, né? Que é o c2.barra papel de parede barra imagem.txt, tá? Exibindo em um componente de edição de texto, tá? Que no caso a gente está passando como parâmetro o nosso edit1, tá? E a imagem que é correspondente é carregada e exibida na imagem, né? Ou seja, vai ser carregada aí no nosso image, beleza, pessoal? Basicamente é isso. Então, pessoal, vou compilar o projeto novamente aqui para vocês verem, tá? Então, o arquivo que a gente está utilizando, pessoal, a dica que eu vou passar para vocês é essa daqui, ó. Além do código que eu já passei para vocês, né? Estou dentro aqui da pasta, que é papel de parede, o nome, que eu renomeei essa pasta. Dentro dela tem um arquivinho aqui, ó, chamado imagem.txt, tá? Dentro desse caminho, opa, deu um errozinho aqui, tá? Porque não é válido, tá? Mas deixa eu abrir aqui o arquivo. Então, dentro dessa pasta que contém essas imagens, estou utilizando um arquivo de texto, tá? Ó, C, papel de parede, barra fundo, tela 6, JPEG. Então, qualquer imagem que eu escolher aqui e jogar lá no sistema, ele vai ficar salvo aqui. Por isso que no início do vídeo eu até comentei, né? Possivelmente muitas pessoas vão estar pensando que eu estou utilizando banco de dados e não estou utilizando banco de dados, né? Eu estou usando lá o método rewrite, né? O write.ln, né? No caso ele vai sobrescrever, tá? A imagem que está salva de início vai sobrescrever por outra, entendeu? E ele vai salvar aqui, pessoal, o caminho dessa imagem. Então, toda vez que eu iniciar ali o formulário, iniciar o sistema, toda vez que eu iniciar esse sistema aqui, ó, esse formulário de exemplo aqui, ele vai nesse arquivo e vai ler, vai jogar esse caminho aqui, ó, desse arquivo no nosso edit1, tá? Ele está invisível aqui, mas ele vai jogar no nosso edit1 e a imagem, através do método load from file, né, do image, vai carregar essa imagem através desse caminho aqui, pessoal, entendeu? Então, por conta disso, não necessariamente vai precisar aí ter um banco de dados, tá? Não vai precisar necessariamente aí ter até um recurso aí, né? Você está utilizando a questão aí de banco de dados, né? Para estar salvando e recuperando essa imagem através de todos esses métodos que eu passei para vocês aqui, tá? Aí vocês conseguem fazer isso muito bem.